E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta aula nós veremos como comparar números decimais, certo? Ah, professor, o que é que isso significa? Significa o seguinte: se você tiver dois números decimais, após essa aula você vai conseguir determinar qual deles é o maior. Apenas isso, certo? Então vai ser provavelmente a aula mais rápida que eu já gravei aqui para vocês. Então bora lá. Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó, a regrinha da comparação de decimais. Dados dois números decimais, o maior entre eles é aquele que possuir a maior parte inteira. Beleza. Agora, se as partes inteiras forem iguais, o que é que a gente tem que fazer? Nós igualamos as casas decimais e o que apresentar o maior número após a vírgula é o maior. Então, qual é a regra que a gente tem que seguir? Eu tenho dois números decimais. O que tiver a maior parte inteira é o maior entre os dois. Tranquilo. Agora, se as partes inteiras forem iguais, aí você tem que partir para a parte decimal. Na parte decimal, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, igualar o número de casas decimais. Ah, professor, e como é que a gente iguala o número de casas decimais? Completando com zeros, certo? A partir daí, você vai analisar apenas o número que ficou após a vírgula. O que tiver o maior número após a vírgula vai ser o maior número entre os dois decimais inicialmente, certinho? Então, eu trouxe aqui apenas 4 exemplos que acredito eu ser mais do que suficiente para vocês pegarem essa ideia, porque comparar decimais é muito simples, muito mais simples do que comparar frações, certo? Então, pessoal, o exemplo que eu trago para vocês é esse daqui, ó. Em cada caso, diga qual é o maior número, certinho? No item A, a gente tem 2,19 e 3,18. Beleza. Qual desses caras é o maior? Primeiro a gente analisa a parte inteira. Então, claramente eu percebo que o 3,18 é maior do que o 2,19, porque a parte inteira do 3,18 é maior do que a parte inteira do 3,19. Só isso. Quem é a parte inteira aqui? 3, né? A parte inteira aqui é o 2. Então, no item A, a gente tem que 3,18 é maior do que 2,19. Vamos para o item B. No item B, nós temos 4,236 e 4,1. E aí? Qual deles é o maior? Bom, analisa primeiro as partes inteiras. Mas as partes inteiras são iguais, 4 e 4. Então agora eu tenho que analisar a parte decimal. Só que na parte decimal eles não têm o mesmo número de casas decimais. O que é que a gente tem que fazer? Igualar o número de casas decimais. Vou igualar aqui do 4,1. Para igualar, eu tenho que acrescentar 2 zeros, concordam? Porque aqui eu tenho 3 casas decimais, quando eu coloquei 2 zeros aqui, obtive 3 casas decimais também. E agora vocês têm que analisar quem é maior, é o 236 ou 100? 236. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que 4,236 é maior do que 4,01, né? Não, 4,1, isso. Show? Vamos para o item C. No item C nós temos 3,267 e 3,28. Primeiro analiso a parte inteira, são iguais as partes inteiras, então a gente tem que partir para a parte decimal. Na parte decimal a gente tem 267 e 28. Temos que igualar o número de casas decimais. Nesse caso aqui, iguala acrescentando apenas um zero ao 28, obtendo 280. E agora basta se perguntar, quem é maior? É o 267 ou 280? 280 é maior do que 267. Qual é a conclusão? Que o 3,28, esse camarada aqui, ele vai ser maior do que 3,267. Olha a utilidade de igualar o número de casas decimais. Porque se você não igualasse o número de casas decimais, você iria chegar numa conclusão errada.
seria olhar o seguinte, 267 é maior do que 28. Então, esse número vai ser maior que este. Isso não é verdade, porque a gente tem que igualar o número de casas decimais para depois ver qual é o maior número após a vírgula, certo? Cuidado com isso, hein? E o item D, nós temos 5,673 e 5,672. Analisa primeiro a parte inteira. A parte inteira, 5 e 5 são iguais, parto para a parte decimal. Na parte decimal, o número de casas decimais são iguais, show de bola, e eu percebo que 673 é maior do que 672. A minha conclusão fica muito tranquila. 5,673 é maior do que 5,672. E basta você seguir essa linha de raciocínio que você consegue determinar a comparação entre dois decimais, quem é maior que quem. É bem de boa, né, gente? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Se teve alguma coisa aqui que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí pra gente, compartilha com um amigo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente, e acompanha as próximas aulas. Valeu, gente, até mais!